Então, nós temos hoje o almoço palestra aqui com a presença do Adriano. Bom, vamos lá. Queria comentar com vocês um pouco também sobre o nosso programa Empresa com Valores, né? Um programa elaborado em parceria com a CNBB. Nessa semana, mais precisamente, na quarta-feira, tivemos lançamento e criação de mais um grupo de reflexão e vivência, que foi na Paróquia São Sebastião, no Barra Preto. Aqui é uma foto desse encontro. Esse encontro que visa debater em torno do conhecimento, a disseminação e aplicação de conceitos e práticas empresariais e sociais que tornam o ambiente empresarial do trabalho mais ético, justo e humano. Normalmente são grupos de, no máximo, 10 pessoas. Cada paróquia cria e debate. Tem todo um programa, tem até na mesa de vocês aí um folderzinho, tem a programação. Qual que é a nossa ideia, qual que é o nosso objetivo? Fazer com que a gente crie pelo menos um grupo em cada paróquia. E aí, se a gente pensar que são 8.000 paróquias no Brasil, a gente tem a possibilidade de atingir um público enorme, principalmente de pequenos e médios empresários. Muitas das vezes são pessoas que têm um sucesso empresarial, mas não tiveram a oportunidade de ter uma cultura empresarial. E, para isso, a gente tem toda a metodologia para ajudá-los. O que é interessante é que, nesse grupo, nós tínhamos ali um dono de um pet shop, o dono de um spa, o dono de um restaurante, tudo ali ao redor da paróquia ali do Fórum, da paróquia São José. Esse encontro foi liderado pelo padre Cândido, está ali ao centro, que mandou um abraço para o nosso associado aqui, o Dr. Milton Dias, pediu para mandar um abraço pelo tanto que ele admira o Dr. Milton como empresário. Bom, nós também estamos fazendo uma ação muito forte. Essa ação ela é Brasil da DCE com relação às próximas eleições. Aqui, nessa semana, nós tivemos a oportunidade de divulgar essa carta da DCE Eleições 2018 aos candidatos e aos eleitores. Nós divulgamos isso na TV Horizonte e depois na Rádio América. Também a nossa carta que estamos entregando aos presidenciáveis e também aos candidatos. No mês passado, nós entregamos para o candidato Geraldo Alckmin. E, nessa semana, na última segunda-feira, acompanhado aqui, eu vou chamar do nosso assessor de relações políticas, o Joel, né, Joel? Posso chamar assim, Joel? Joel é o nosso empresário que também nos ajudou a entregar essa carta para o Ciro Gomes. Eu queria aproveitar, então, esse momento e falar que isso a gente está fazendo. Nós vamos, inclusive, fazer uma cartilha, um folder, espero poder distribuir no próximo almoço, que a gente possa distribuir isso para os candidatos, todos, né? E também para os sócios. Queria aproveitar, inclusive, hoje aqui, para convidar o deputado Antônio Carlos Arantes para receber essa carta, que é nosso associado há muitos anos, deputado estadual, que já nos disse que vai concorrer para candidato nas próximas eleições. Então, espero, Antônio Carlos, que você possa, nessa próxima caduz, se apoiar nessa carta que nós consideramos como importante, principalmente para a questão do bem comum. Obrigado, amigo. Obrigado. Quer falar, Falei? Quer falar, Maravilha? Então, bom dia, boa tarde, né? Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com você, Sérgio, com toda a equipe, aí, com esse palestrante que eu conheço e gosto muito também. Acertou no tema. Mas a carta, eu ainda não li, mas eu tenho certeza que é o nosso trabalho baseado no espírito cristão. Eu falo que a política ela só tem valor porque é uma missão de vida, né? É quando você olha para trás e vê que as suas ações transformaram vidas para o bem. E eu tenho certeza que está aqui. E é esse o nosso propósito. Conte conosco. O princípio cristão sempre nos nortearam e que Deus nos proteja. Obrigado, Arantes. Eu queria falar também, nós vamos entregar a todos na saída o balanço das nossas atividades em 2017. Ele acabou de ficar pronto. Esse balanço são inúmeras atividades, os almoços, os nossos seminários, os encontros espirituais, os encontros empresariais, os café com fé nas empresas, os seminários internacionais. Então, vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco, de relembrar tudo aquilo que a gente fez durante o ano de 2017
E, obviamente, que isso só foi possível em função da participação de todos, da participação dos nossos diretores, aqui vários presentes, diretores que todos nós, de forma voluntária, apoiamos essa causa, essa missão nobre da DCE, né? E temos as empresas apoiadoras, né? A Ali, o Grupo Ápia, Consultora Barbosa Melo, a Rede Bandeirante, o Escritório de Advocacia e Advogados Associados Castro Máximo Pereira, o Diário do Comércio, aqui hoje também representado pelos 2 diretores, o Grupo Azamar, a Gráfica e Editora Lutador, a Interface, que é a nossa assessoria de imprensa, o Instituto Aquila, a JAN Engenharia, a Miriam da Hell Imóveis, Moura Tavares Figueiredo Moreira e Campos Advogados, o doutor Geraldo está aqui representando o escritório, a Mandato Consultoria Jurídica, o Mercado Comum, do nosso amigo Casalberto, que divulga todas as nossas ações, o Instituto MRV, o SESI Fieng, Solution, Gestão de Seguros, Cicobi, Crédito Fieng, a Sugar, do nosso eletrodoméstico, do nosso amigo Lúcio Costa, e a TV Horizonte, também a Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, no final, eu gostaria que todo mundo não esqueçam de levar esse material, que eu acho que a gente vai poder relembrar de muitas coisas que nós fizemos aqui durante o ano. Já queria falar dos próximos eventos, antes de já convidar o nosso palestrante. No dia 27, nós realizaremos o Café com Fé, na Master Turismo, do nosso amigo, cadê ele aqui? Fernando. Dia 27, então, teremos café, ele vai nos receber a DCE. Nesse mês ainda, no dia 26 e até o dia 28, nós teremos um encontro de empresários e bispo na Colômbia, um encontro latino-americano. Esse encontro é muito interessante para consolidar e para, na verdade, acertar todas as relações da Igreja Católica com os empresários. Então, nós temos representantes de todos os países, não só o empresário, como o bispo de todos os países nesse encontro. São 2 dias na Colômbia. A DCE Brasil está sendo representada pelo Sérgio Cavalieri, que vai estar presente. No nosso próximo almoço, queria que todos já agendassem, no dia 15/5, vai uma terça-feira, diferente de hoje, que está sendo sexta. O Mário Campos também está presente aqui, o presidente do CEAMIG, que vai falar da importância da agroindústria, da cana-de-açúcar, a produção de etanol, açúcar e bioeletricidade e cenário do setor agroenergético de Minas Gerais e no Brasil. O Mário tem falado muito que o preço do etanol na bomba está caríssimo. É isso mesmo, né, Mário? Está caindo? Que bom. Estou ouvindo muito falar. Vamos ouvi-lo, então, mês que vem. Coloque na agenda, por favor. Então, hoje, né, nós estamos recebendo, então, o Eduardo. Eu queria esse tema, né, que Eduardo desculpa, o Adriano, tem uma atenção especial nossa. Nós temos a convicção que as empresas podem produzir muitas das condições importantes que contribuem para o bem comum da sociedade. Ou seja, produzir bens e serviços que satisfaçam as necessidades da sociedade. Contribuir para o desenvolvimento integral da sociedade a qual serve, gerando empregos e pagando impostos. Controlar o impacto no entorno distante, próximo ou distante, de modo que se evite a degradação do meio ambiente. Contribuir para o pleno desenvolvimento dos seus integrantes e de suas famílias, propiciando tanto seu bem-estar físico quanto material. Lembrando que a DCE preza muito essa questão da responsabilidade social empresarial centrada na pessoa humana. De acordo com o Adriano, em diversos países do mundo, os aeroportos de grande porte já são considerados os equipamentos que mais ajudam a promover o desenvolvimento, seja em razão da grande movimentação de passageiros que atrai novos investimentos no setor de comércio e serviços no entorno, seja pela logística de transporte, uma vez que muitos segmentos da economia precisam transportar seus produtos de maneira mais ágil, segura e econômica pelo modal aéreo. Ou seja, é um efeito em cadeia positiva que promove o crescimento de vários setores. Então, eu quero convidar o Adriano para fazer a sua apresentação, já também apresentando o Adriano, né, que é o atual diretor-presidente da BH Airport, concessionária que administra o aeroporto internacional de Belo Horizonte. Entre 2014 e julho de 2017, ocupou a diretoria de infraestrutura da BH Airport e tem ampla experiência em área de aeroportos. Participou de todo o processo de concessão do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte e coordenou os principais compromissos de curto prazo do contrato, como a implantação do novo terminal de passageiros,
o sistema de pátio e pistas, estacionamento e sistema viário. Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, com MBA em Finanças, Adriano Pinto também foi superintendente de desenvolvimento de negócios do Grupo CCR e participou dos estudos para aquisição na área de infraestrutura, incluindo os aeroportos internacionais de Quito, no Equador, São José, Costa Rica e Curaçao. Iniciou a carreira em São Paulo, no setor de construção pesada, e exerceu funções nas obras de implantação das rodovias Dom Pedro I e Carvalho Pinto, linha verde do metrô, estações Ana Rosa e Capão Redondo, também do metrô. A BH Airport, a concessionária do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, é uma sociedade de propósito específico, uma SPE, formada pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina, e pela Zurich Airport, operador do aeroporto de Zurich, o principal hub aéreo da Suíça e considerado um dos melhores aeroportos do mundo. Isso é verdade, né, doutor Geraldo? Naquele encontro da Uniapac, lá em Zurich, a gente percebeu isso, né? Realmente é uma verdade. O principal, que é o aeroporto de Zurich, é o principal hub aéreo da Suíça, considerado um dos melhores aeroportos do mundo. Além da Infraero. Estatal com experiência em mais de 40 anos na gestão de aeroportos do Brasil, que tem 49% de participação. Rodrigo, então, eu convido a assumir aqui a sua apresentação e que compartilhe conosco um pouco da sua experiência e também do desenvolvimento do aeroporto. Queria também dar nossa saudação aqui ao vice-prefeito de Belo Horizonte, o Paulo Lamac, que acabou de chegar. Muito bem-vindo mais uma vez ao nosso encontro. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu agradeço o gentil convite do Sérgio e quero parabenizar e cumprimentar todos os empresários em nome do Sérgio. O tema principal da minha apresentação é mostrar um pouco mais em detalhe qual é o papel do aeroporto internacional no desenvolvimento econômico e social. O aeroporto internacional, como qualquer aeroporto no mundo, ele tem um papel muito relevante como indutor de desenvolvimento. Historicamente, o desenvolvimento aconteceu próximo a rios, com o desenvolvimento das civilizações nas beiras dos mares, com o desenvolvimento das rotas marítimas. Depois, ao longo das rodovias, na Revolução Industrial. Depois, ao longo das rodovias, com a indústria automobilística. E, atualmente, a civilização está diante de um novo paradigma, que é o crescimento em volta dos aeroportos como polo de desenvolvimento. Já existe a percepção de que o aeroporto é o instrumento público de maior capacidade de conectar pessoas. E nós vamos explorar um pouco melhor o que isso pode trazer no dia a dia das pessoas, do ambiente empresarial. Como foi falado, a BH Airport, uma concessionária que presta serviço público em nome do Estado. Então, ser uma empresa privada que presta um serviço público não é tão simples, porque eu carrego sobre meus ombros a obrigação da prestação de um serviço público, porém, garantindo que o atendimento primário ao usuário esteja coadunado com o retorno sustentado do privado. Então, essa realidade do desenvolvimento social, do respeito ao princípio público, é o que nos torna diferentes em termos de sociedade de propósito específico. E temos como sócio a Infraero, uma estatal. Não é simples também ter uma sociedade com sócios privados e sócios governamentais. Qual é o nosso propósito, né? Rediscutimos recentemente, tudo que nós fazemos tem um propósito. O propósito da BH Airport é proporcionar a melhor experiência em aeroportos no Brasil. Quando você decide viajar e o aeroporto é o teu canal de entrada, essa experiência tem que ser a melhor experiência que você pode ter. Valorizando a cultura mineira. Esse aspecto não está aqui para fazer propaganda, mas a gente percebeu que, quando você chega no nosso aeroporto e encontra os elementos que o identificam na sua cultura, que o identificam no seu lugar, você tem um senso de pertencimento e um senso de conforto que o acolhe, que o torna mais adequado para as nossas necessidades. Eu tenho que entender o que o mineiro precisa, o que a nossa cultura e as nossas necessidades, as necessidades da nossa sociedade, para que o serviço seja adequado. Ser a melhor escolha das companhias aéreas. Essa frase parece simples, mas ela não é.
quando uma companhia aérea decide voar, ela não está olhando só a demanda dos passageiros locais, ela olha toda a demanda que ela pode trazer através, inclusive, de suas conexões. E garantir que o aeroporto seja a preferência em disputa com outros aeroportos significa não só poder prestar um serviço de eficiência e qualidade para as companhias aéreas, mas mostrar também que a região metropolitana atendida, o Estado e todas as empresas do entorno garantem essa sustentabilidade. Quando a gente entra numa disputa por um voo, não é a BH Airport que está disputando com outro aeroporto, é o Estado de Minas que está disputando com outro Estado. Essa é uma realidade que poucas pessoas percebem no mercado aéreo. Não se trata simplesmente de escolher o melhor ponto de conexão. Quando você compra uma passagem aérea, você não escolhe o lugar que você faz conexão, você escolhe o destino. Mas o lugar de conexão é onde você vai encontrar o melhor lugar para fazer seus negócios, muitas vezes. Um pouco da história. Em 2013, nós ganhamos a licitação, foi um torneio público, um leilão público na Bovespa, na Bolsa de Valores de São Paulo. Essa foto não está aí por acaso, ela está pequenininha, mas eu apareço no cantinho ali de papagaio de pirata. Estava lá no dia, batendo martelo. Desde então, participo da BH Airport desde a sua constituição, em 2014, quando assumimos a operação. Era ano de Copa do Mundo, a Infraero estava fazendo as obras de reforma. Nenhuma das 12 cidades-sede, 11 tinham reformas em aeroportos, nenhuma delas foi concluída, inclusive o nosso aeroporto, e nós assumimos a operação naquela circunstância, eu acho que muitos de vocês lembram. 2015 e 2016 foram os anos iniciais de melhoria, e 2016 o grande ano de expansão. E 2017 foi o ano que a gente começou o trabalho já com as obras de melhoria do Terminal 2. E agora estamos, em 2018, continuando o trabalho de melhoria contínua. Esses números em cima que aparecem, é uma escala de 1 a 5, é uma pesquisa que a SAC faz de percepção de qualidade dos serviços prestados. E dá para perceber que, ano após ano, a BH Airport tem se empenhado em melhorar a qualidade do serviço prestado, sendo que agora, no primeiro trimestre de 2018, nós atingimos uma pontuação de 4,62, tecnicamente empatados com o primeiro e segundo colocados. Foi 1/10 só de diferença. E a percepção que é feita, que é demonstrada pelos passageiros através da pesquisa, só é verdade porque a gente se esforça em fazer esse trabalho. Então, isso é fruto do trabalho contínuo de não só expandir infraestrutura, mas uma infraestrutura não fala sozinha, ela tem que ter serviços. É o que nós temos feito para garantir que nenhum detalhe falte a qualquer pessoa que precise usar os serviços do aeroporto. Como que o aeroporto era, óbvio, não preciso lembrar, como que ele ficou. Eu acho que a qualidade da infraestrutura mostra o compromisso que a BH Airport tem na implantação de seus serviços. Já temos alguns reconhecimentos. Nós fomos escolhidos por uma entidade chamada ACI, Airport Council International, como aeroporto de maior melhoria na qualidade da prestação de serviço dos passageiros para a América Latina e Caribe no ano de 2017. Também ganhamos o prêmio de primeiro aeroporto na categoria de 75 a 125 mil pousos em pontualidade no mundo, na nossa categoria, e quarto no geral. E o terceiro na pesquisa de satisfação da SAC em 2017, como eu falei, no primeiro trimestre de 2018, com uma diferença de 0,01. Uma satisfação. Investimentos. Fizemos já 1 bilhão de investimentos, não só no novo terminal, mas toda a parte de infraestrutura, estacionamento, sistema de pátios e pistas, toda a infraestrutura que você não vê, elétrica, ar-condicionado, sistemas de esgoto, etc. Tudo isso para garantir que a gente tenha uma oferta de capacidade da ordem de processamento de 22 milhões de passageiros. Quais são esses benefícios? O benefício é você antecipar a possibilidade de promover o desenvolvimento acelerado. Existe sempre aquela discussão, né? Você faz a infraestrutura porque tem demanda ou você prepara a infraestrutura e induz a demanda. Isso é o que nós acreditamos. Num primeiro momento, com uma demanda reprimida no estado de Minas Gerais, o nosso próprio contrato de concessão trazia esse requisito. Ajuste e amplie a infraestrutura e busque o desenvolvimento. É essa fase que nós estamos. O benefício é inestimável. Nós podemos crescer os próximos 10 ou 15 anos com uma infraestrutura completamente adaptada e pronta para prover esse desenvolvimento. Hoje, o aeroporto já é o terceiro maior aeroporto em destinos diretos domésticos. Na verdade, eu estou para anunciar que provavelmente nós já vamos ser o segundo daqui a alguns meses. Significa que nós temos mais voos domésticos diretos do que Congonhas, Guarulhos, Galeão e Santos Dumont. Significa que vocês daqui podem acessar diretamente, sem escalas, mais destinos domésticos do que estando em qualquer outra cidade dessas que eu mencionei. Só perdemos para Viracopos, obviamente, porque é um hub da Azul e tem aproximadamente quase 50 destinos diretos.
Benefícios. Recolhemos impostos, PIS, COFINS, ISS, imposto de renda. Só de PIS e de ISS para as prefeituras do sítio aeroportuário, que é Confins e Lagoa Santa, mais de R$ 23 milhões de impostos até 2017, além de estados e municípios e União. Outras empresas, obviamente, estatais, possuem isenção tributária. O que nos diferencia é prestar o mesmo serviço com a mesma tarifa, mas cumprindo a obrigação social de recolher impostos. Outros benefícios, e a gente está falando de externalidade, o que é o aeroporto, qual o impacto do aeroporto no ecossistema, sejam de pessoas, sejam de infraestrutura. A gente tem uma medida que chama-se qual é o tamanho da comunidade aeroportuária. O que é a comunidade aeroportuária? A comunidade aeroportuária são todas as pessoas envolvidas em qualquer atividade de prestação de serviço direta ou indireta para o aeroporto. Quando pousa um avião, você tem que ter uma enormidade de pessoas servindo para que esse avião funcione com perfeição. Não só os atendentes diretos da BH Airport, como os nossos contratados indiretos, seja de serviço de manutenção, segurança e limpeza, sejam os serviços das companhias aéreas e suas subcontratadas também de manutenção, sejam as autoridades. Vamos lembrar que o aeroporto é um instrumento público que tem 7 autoridades, e todas essas autoridades podem fechar o aeroporto. Então, eu preciso estar de bem com todas elas. Eles fazem parte da comunidade aeroportuária, seja Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Receita Estadual, Receita Federal, e assim vai. E todos esses 7 mil empregos diretos gerados, eles têm que estar coordenados e ambientados no aeroporto dentro das regras de segurança e convivência. Então, quando a gente fala de organizar o aeroporto, não é simplesmente a finalidade comercial, que obviamente se vê, mas sim a organização de todas as responsabilidades desses entes. Como se distribuem esses empregos? O impacto do aeroporto ele é muito maior do que se pensa. Não é só gente de Confins e Lagoa Santa que se beneficia. Se vocês olharem os números, os maiores funcionários dessa comunidade aeroportuária vêm de Belo Horizonte, muitos de Pedro Leopoldo, Lagoa Santa e Confins. Se a gente olhar proporcionalmente a população, olhando de trás para frente agora, Confins tem 6,5 mil habitantes, 624 colaboradores na comunidade aeroportuária, quase 10% da população. Só de taxistas são mais 350, o que leva esse número para quase 15% da população, dependendo da atividade do aeroporto. Obviamente, inversamente proporcional ao tamanho de Belo Horizonte. Mas a gente vê a importância e a relevância de uma atividade dessa numa região metropolitana. Eu não consigo falar do aeroporto sem falar da região metropolitana e do Estado. É impossível falar do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte como cidade âncora sem falar do impacto que ele tem em toda a redondeza, principalmente quando a gente fala em capacitação. Será que essas cidades estão preparadas ou preparam os seus profissionais para se postularem a empregos nessa comunidade aeroportuária com a qualificação que a gente precisa? Vocês vão ver lá mais para frente que um dos pilares de desenvolvimento econômico e social é justamente a educação e a instrução. Temos parcerias com a Fundação Dom Cabral, com a Fundação Pedro Leopoldo e com uma universidade para desenvolver centros de excelência e treinamento. Caso contrário, a gente não consegue estar preparado para prestar serviço. Eu tenho que preparar a comunidade comigo. Vantagens. Obviamente, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte está localizado numa região de baixo adensamento populacional, o que permite, na atual realidade do desenvolvimento das cidades, um planejamento adequado, onde a gente pode conviver e planejar adequadamente os impactos, sejam eles de trânsito, de ruído, os ambientais, à perfeita localização de empresas, empresários e atividades econômicas. O conceito do aeroporto como um centro indutor necessita de um planejamento regional adequado, porque temos a oportunidade, o benefício de estar numa região de baixa concentração e adensamento populacional. Mas, se não for planejado e se acontecer de forma desordenada, isso passa a ser um problema. Portanto, nós temos que usar esse benefício com um planejamento adequado para prover esse desenvolvimento. Algumas coisas importantes, né? O aeroporto ele é um ciclo por si só positivo. Eu preciso estar estruturado para receber essa demanda, para tratar esse serviço, e quanto mais passageiro, melhor possibilidade de destinos e frequências, né, rotas e frequências, melhores serviços. Quanto mais passageiro, mais eu consigo atrair serviços para dentro do próprio aeroporto e tratar as necessidades do passageiro, e menores preços e melhor qualidade. É um ciclo virtuoso.
E pensar num aeroporto em que você reduz a concentração de passageiros significa pensar em deseconomia de escala e oportunidade de mix de serviço. E isso mostra a importância do planejamento de como nós queremos desenvolver a região. E por que um hub? Né? A gente fala muito, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte quer se tornar um hub. Afinal de contas, de onde veio o conceito de hub e por que o hub é importante para responder a primeira pergunta, a primeira parte da minha fala? Eu preciso concentrar para organizar melhores serviços. Tradicionalmente, o transporte era concebido de ponto a ponto. É a figurinha da esquerda em vermelho. Se você pegar, hipoteticamente, 5 pontos e pensar que você quer chegar aos outros 4 destinos, você vai ter esses cruzamentos que estão no gráfico à esquerda. Se você pensar que você pode usar um hub como distribuição, você tem o gráfico amarelo. Significa que, com 4 ligações, você atende 5 destinos. No exemplo anterior, você vai precisar de, pelo menos, se eu não me engano, o número é 20 ligações. O hub, então, ele é uma questão simplesmente de logística e de engenharia. Se você olhar o gráfico da direita, você vê que, para atender 30 destinos, você precisaria de 380 ligações, enquanto que no hub só 36. Se você fala de 50 destinos, ele é exponencialmente maior. Portanto, fazer com que um ponto esteja ligado a destinos significa que você precisa de conexões tipo hub. Caso contrário, ele é antieconômico. É impossível você fazer as ligações diretas. Então, todo o sistema de transporte e logística é baseado em hubs. É o que a gente chama de concentração e distribuição. Caso contrário, simplesmente não funciona. A economia não vai funcionar assim. E Belo Horizonte ele tem que escolher se quer ficar naquela pontinha ou se quer ficar no meio. É essa escolha que nós temos que fazer. Ficar no meio significa ter acesso direto aos destinos. Ficar na ponta significa que você vai ter uma conexão adicional. Então, o que a gente quer buscar é quais são os caminhos para promover Belo Horizonte, a região metropolitana, a ser um hub, porque ser um hub promove desenvolvimento. Isso chama-se conectividade. Eu tenho um mapa, eu não trouxe aqui nesse slide, muito interessante, feito por uma consultoria internacional, que pegou todas as ligações dos números de IP das redes sociais, das conexões das redes sociais, conexões sociais, e se sobrepôs às conexões das rotas aéreas. É incrível, mas a aderência foi de 99%. Lógico que nós estamos falando de rotas internacionais. Se você pensar nas domésticas no Brasil, é igual. Quando a gente olha esse mapa, você vê a capacidade de Belo Horizonte, de Minas Gerais, se conectar com o Brasil. 45 destinos nacionais e internacionais. Lembrando que 17 deles no estado de Minas. Essa conectividade ela é um potencial, mas temos que cuidar dela. Hoje, Belo Horizonte, até pela sua localização geográfica, está numa posição em que é a maior ligação Nordeste-Sudeste e a maior posição estratégica para voo, seja para a Europa ou para os Estados Unidos. O que a gente consegue com isso? Mais conforto, maior frequências, maior economia de tempo, maior agilidade no deslocamento. Tudo isso é o sonho das pessoas hoje. O maior desafio de qualquer empreendedor é ter agilidade, conforto e economia no transporte. Se você tiver isso, você faz negócio de maneira eficiente, você aproveita de cultura e lazer, você aproveita de entretenimento. Se a gente não tiver uma infraestrutura capaz de prover esses 3 elementos, nós vamos estar diante de uma situação de impedância sobre a capacidade de mobilidade do cidadão. Qual que é o alerta? Sem conectividade, não há desenvolvimento. A visão estratégica da BH Airport é muito simples. Nós estamos no eixo geométrico, como vocês podem ver à esquerda, da ligação Nordeste-Sudeste. Nós estamos falando de 80% do PIB do país. Se você conseguir trazer o hub para essa posição, você consegue atingir os mercados internacionais. Desse gráfico, ele é talvez um pouco de difícil leitura, foram retiradas as conexões das capitais. Aqui só estão das cidades que não são capitais. O azul escuro são as pessoas que se destinam a outras cidades. E o azul claro são os que vêm para Belo Horizonte. Você pode perceber que a maioria dos voos, isso é por voo, né? É a média dos voos de cada origem, e os símbolos são os aeroportos de origem. A maioria dos voos tem menos de 80%, menos de 70% de passageiros que se destinam a Belo Horizonte. O azul escuro são passageiros que vêm a Belo Horizonte, mas buscam outros destinos, portanto, usam Belo Horizonte como conexão.
Esses números mostram que 70% dos voos que hoje chegam em Belo Horizonte seriam inviáveis se você tirar esses passageiros que buscam outra conexão. Ou seja, a operação simplesmente de origem e destino, quem quer ficar em Belo Horizonte, perderia pelo menos 70% desses voos, simplesmente com esses números que nós estamos trazendo. E quando a gente olha no interior interior do estado de Minas, é mais gritante ainda. Todo mundo pensa, o interior das cidades de Minas quer vir para Belo Horizonte. Não, 50% em média, 49, 51, da população das cidades do interior de Minas vem ao aeroporto internacional para fazer conexões para outros destinos. Ou seja, um voo não se sustenta de nenhuma dessas cidades para Belo Horizonte se ele não pensar em conexões para outros destinos, porque 50% é um fator de ocupação muito pequeno. Se você tem 5 voos semanais e perde 50%, provavelmente você vai ter 2 voos semanais. Se você tem 2 voos semanais em determinado destino, você provavelmente vai ter 1. E se só tem 1 ou 2, provavelmente você não tem nenhum. Então, a perda de conectividade significa o quê? Não é simplesmente o passageiro que vai para Belo Horizonte, mas o passageiro que usa Belo Horizonte como canal de acesso que promove o desenvolvimento da malha aérea. Eu tenho um caso típico do voo operado pela Aerolíneas Argentinas, que ligava Belo Horizonte e Buenos Aires. A Aerolíneas Argentina é proibido uma empresa internacional fazer voo de cabotagem, ou seja, transporte doméstico. Então, ela voava simplesmente Buenos Aires, Belo Horizonte. Como eles não tinham acordo de fazer distribuição, que é o que a gente chama de feeder e defeeder, né, que são os alimentadores, ela só vendia o destino Buenos Aires para Belo Horizonte e vendia o destino Belo Horizonte para os portenhos. Eram 3 voos semanais operados pela Austral, que é uma filial da Aerolíneas Argentinas. O fator de ocupação era de 60%, era um Embraer 195. No meio do ano passado, mais ou menos em abril, eles desistiram do voo. O que aconteceu? Uma outra companhia aérea, com esse tipo de conectividade, com esses destinos atendidos, resolveu assumir esse voo. Curiosamente, nesse voo, ele colocou 35% dos passageiros eram de Belo Horizonte, e 65% vinham desses outros destinos atendidos por essa malha à esquerda. O que aconteceu? Passamos de 3 voos semanais para 14 voos semanais. Hoje, o empresário de Belo Horizonte ele pode ir de manhã para Buenos Aires, fazer o seu negócio e voltar. Volta aquele gráfico, agilidade, custo e facilidade e conforto. Isso é o que o aeroporto pode fazer para fazer negócio. Eu tenho certeza, não sei se tem alguém aqui que usa o mercado argentino, ou tem importação, exportação, ou negócios na Argentina, mas, com certeza, ter um voo e uma facilidade de voo ajuda na sua tomada de decisão e no seu negócio. E, para isso acontecer, o voo tem que ter, no mínimo, 80% de ocupação. Você pode obter isso de 2 formas, somente com passageiros de origem e destino ou com conexão, no nosso caso, 3268. Se você não atingir aquele número mágico de fator de ocupação mínima, esse voo ele é desistido. Menos de 3 ou 2 frequências semanais, ele é cancelado. Então, a gente tem que ficar de olho em como trazer e como promover essa integração regional para garantir o aumento de frequências e destinos. Esse é o exemplo, né, do Brasil integrando na região metropolitana de Belo Horizonte, o aeroporto internacional, aí no caso da Pampulha, e o resto das conexões nacionais e internacionais. A partir do momento que você quebra a oferta de voos, você deixa a oportunidade de voos diretos para Brasília, Rio e São Paulo, e você, obviamente, vai perder essa capacidade de conexão global. Esse gráfico ele mostra, em azul claro, os voos movimentados em Pampulha e azul escuro do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Em 2005, houve a decisão de transferência dos voos da Pampulha para o Aeroporto Internacional. A gente observa um crescimento extraordinário na demanda da região metropolitana a partir de 2005. A pergunta que eu faço é o seguinte: o PIB cresceu na mesma proporção que cresceu o movimento de passageiros? Então, eu vou dar 2 números. Eram 3,5 milhões mais 400 mil em 2005, 3.700. Em 2015, foi atingido 11,5 milhões. Cresceu 3 vezes, 10 anos. O PIB não cresceu 3 vezes. Significa que havia demanda reprimida. Aí você fala, ok, resolvemos, agora temos o aeroporto internacional. Quanto que a região metropolitana deixou de ganhar para trás por ter tido essa demanda reprimida? Então, nós já perdemos por uma decisão que foi tomada na década de 70 de ter um aeroporto internacional com capacidade de conexões. Essa decisão já foi tomada. O que nós precisamos é garantir que ela seja implementada.
o que já foi perdido não pode se repetir novamente. Muitos aeroportos em cidades, que a gente chama de airport cities, são necessários quando há uma demanda que justifique. Estudos internacionais, a Lake Fisher, MIT e outros exemplos mostram que a demanda para uma região, a gente chama de zona TMA, que é o terminal de passageiros de uma região metropolitana. Ele teria que ter aproximadamente 35 milhões de passageiros, ou o equivalente a 15 milhões de passageiros OD, para suportar mais de um aeroporto. Quando esses princípios não são respeitados na definição da política pública de aviação civil, você tem casos como o de Mirabel, no Canadá, e o aeroporto de Doval, que foi construído aproximadamente 60 quilômetros de distância, e hoje esse aeroporto está fechado, justamente porque não houve uma política de incentivo ao aeroporto, e a cidade, que tinha grande referência internacional de Montreal, perdeu a sua relevância para Quebec. Consequências. Excesso de capacidade, serviços, não atende toda a demanda e a necessidade dos passageiros, mais custos, menos frequências, menos destinos. Então, isso é um ciclo virtuoso. Ter uma demanda limitada e ter excesso de capacidade, quebrando a lógica de conectividade, significa não desenvolvimento. Temos que fazer escolhas. A escolha é quem perde ou quem ganha. Ou qual é a escolha? O que queremos como desenvolvimento? O aeroporto internacional tem capacidade, tem qualidade em serviços para tornar a região metropolitana e o Estado um hub de excelência para a prestação de serviço e um papel de indutor na viabilização de negócio. Nós fizemos recentemente um estudo, contratamos a GO Associados, do Gésner Oliveira, que foi ex-presidente do CAD, para capturar alguns números. Inclusive, a última versão me chegou sexta-feira. Não apresentei para ninguém, é a primeira vez que vai ser visto. O impacto do setor aéreo na economia mineira e o que precisa ser gerado na economia em termos de produção de serviços e bens diretos para sustentar a atividade aérea. Algumas conclusões do sumário executivo da conclusão, que o desenvolvimento de um hub em Minas Gerais gera benefícios socioeconômicos para toda a região. Com a conectividade de um hub, é possível ter ganhos de escala para empresas aéreas e, consequentemente, mais voos, menores tarifas, mais passageiros, melhorando o bem-estar social. Os aeroportos de Minas Gerais geram uma receita agregada no transporte aéreo de 2,85 bilhões. Aqui peguei Minas Gerais inteira e estamos falando toda a receita, não é do aeroporto, mas toda a receita do modal aéreo. E os impactos na economia para sustentar essa atividade são estimados pelo professor Gessner, baseados na matriz da PMI do IBGE, em 8,5 bilhões em produção, 161 mil empregos e 716 milhões em impostos, mais 1,29 bilhões em salários. Então, não sou eu que estou dizendo, dados do IBGE sobre o que a cadeia de transporte aéreo gera ou provoca em termos de produção na economia no estado de Minas. Um voo doméstico, uma rota adicional por dia, 365 dias por ano, é capaz de gerar uma receita aeronáutica de 16 milhões de reais. Porém, o Estado, a economia do Estado, para poder suprir as necessidades de serviço para esse voo, precisa gerar 46 milhões em produção, 936 empregos e 4,1 milhões de impostos, sendo 7,28 em salários. Essa é a correlação entre a atividade do transporte aéreo e o que você gera direto e indireto. Não está aqui calculado o que a gente chama de externalidade, ou seja, o que aquele passageiro está gerando de negócio para ele. Isso não está, porque eu não consigo estimar, obviamente. Né? O que vocês fazem com isso? Turismo, lazer, entretenimento e negócios. Então, esse é o caminho que vem a responder àquela fala da conectividade. Afinal de contas, você precisa estar conectado para uma finalidade. Então, isso não está na conta, isso é só o direto e o indireto. E aí tem alguns números, né? A gente olha os últimos 10 anos, o crescimento de visitantes, turistas internacionais do Brasil. Ele cresceu uma média ponderada de 3,65% ao ano. E o estado de Minas Gerais, infelizmente, teve um decréscimo de 3,3% ao ano. Isso é preocupante. Por quê? Esse é o impacto do transporte aéreo para um voo no turismo. Esse é o impacto da cadeia de turismo. Ela é quase 2 vezes maior. Significa que, quando Minas Gerais não investe no turismo, e o modal aéreo é a porta de entrada para o turismo, principalmente quando você olha destinos nacionais,
você está perdendo uma externalidade de 2 vezes na cadeia de turismo inteira, na mesma conta, produção, emprego, salário e impostos. Quando você olha isso agregado, nós estamos falando de 2,85 bilhões, seja o transporte aéreo mais a cadeia, uma relação de 3:1 de PIB. Isso é o que essa é a produção perdida por a gente estar decrescendo 1 ponto percentual do PIB, enquanto o Brasil cresce 1 ponto percentual no convite ao turismo internacional e nacional. Os números são enormes. A gente não pode achar que os destinos de turismo e cultura em Minas Gerais não devam ser estimulados. É uma indústria que está se perdendo e o modal aéreo é o principal indutor. Eu tive recentemente com o presidente da CVC, o Luiz Eduardo Falco, apresentando toda a nossa ideia de trazer a cadeia de turismo e cultura e lazer para os pacotes da CVC. Eles vendem 9 milhões de pacotes por ano, portanto, eles movimentam mais ou menos o mesmo tamanho de passageiros que a gente movimenta no ano. Ele falou, parabéns, gostei dos seus números, muito legal, vamos fazer facilitação, mas turismo não viabiliza voo. O que viabiliza voo é negócio, a gente pega a carona. Portanto, eu só estou falando do turismo que você consegue promover porque existe o voo, mas antes disso precisa existir o voo, e quem faz o voo é a atividade econômica. Essa é uma fala muito importante dele. Portanto, ter um desenvolvimento cultural e turístico é fundamental para movimentar a cadeia econômica, mas não vamos esquecer que o fundamento anterior é a própria existência do voo. Aqui é um exemplo dos destinos culturais e turísticos de Belo Horizonte, da região. Num raio de 200 quilômetros, você teria aí pelo menos 3 símbolos da Unesco, inúmeros destinos culturais, ecoturismo e uma cadeia extraordinária de lazer. Aí nós fizemos o seguinte cálculo. Isso é o turismo, tá bom. E um voo? Quanto que ele gera? Pensando agora, não só o passageiro que vem com destino turismo, mas o passageiro que vem com outras finalidades. Ele tem uma receita total de 15 milhões, e olha os números que ele gera. Quando a gente compara esses números com o número de turismo, a gente chega à conclusão de que a gente pode gerar 3 vezes mais com negócios além do turismo, que não é explorado. Isso eu estou falando só mercado doméstico. Quando a gente olha um voo internacional, eu peguei 4 exemplos. Eu não consigo ler daqui, mas acho que o primeiro é MIT, o segundo não lembro, é Los Angeles, o terceiro é Oxford e o quarto, aqui não consigo ler. Isso são referências de o que um voo da Espanha, né? Essas são referências do que um voo internacional para determinados destinos pode trazer de impacto econômico regional. Aqueles números que eu dei foi de voo doméstico, esses são de voo internacional. Um voo com 5 frequências semanais pode trazer um impacto de 433 milhões de dólares na economia e 2.400 empregos. Aí são várias fontes, cada um com uma representação diferente. E você só tem um voo internacional se você tem a conectividade doméstica para fazer a alimentação. Fizemos uma análise de incentivos fiscais. Minas Gerais tomou um passo muito importante. Em 2011, reduziu o ICMS do combustível de aviação de 25% para 11%. E nós fizemos uma análise de crescimento do PIB versus o crescimento do movimento de passageiros de 2011 a 2017. Constatamos que esse incentivo fiscal promoveu um crescimento de 20% no movimento dos passageiros e gerou como economia esses números que estão ditos aí. 1,3 bilhão potencial de perda de receita de 451 milhões, porém, com uma compensação na produção, trabalho, emprego e impostos. Estima-se que, com a redução do ICMS para um patamar de 11% para 5%, aumentaria o número de voos em mais 10%. Com os números anteriores de agregação de valor no voo doméstico internacional, vocês imaginam o que é estar numa briga fiscal. Incentivo fiscal para a aviação não é perda de receita, é aumento na produção global. Essa é a mensagem principal. Caso do Ceará, hub de Fortaleza, a Air France KLM com Gol. ICMS na aviação doméstica, 0. Eles já têm agora, já superaram os limites dos acordos bilaterais da Holanda e do Brasil e vão fazer o acordo de céu aberto também entre a Holanda e o Brasil, porque eles já estouraram as 15 frequências semanais. Isso é incentivo de conectividade doméstica que fomenta o voo internacional. Esses são os gráficos que eu comentei. Esse em verde é o crescimento de passageiros global,
Em vermelho é o crescimento de passageiros que teria ocorrido somente pela indução de crescimento do PIB, e a diferença é o que a gente estimou como o que cresceu induzida pela redução de ICMS nos combustíveis, 20% no período 2017, em número de voos, e 18,7% em número de... Perdão. Doméstico mais internacional, 19,5%, e doméstico somente 18,7%. O que mostra o seguinte: agregado ao incentivo doméstico, você induz o voo internacional, e o impacto econômico do voo internacional é maior ainda do que o voo doméstico. Então, você tem uma escala de valor agregada. Casos de sucesso em que um aeroporto se torna o maior indutor de desenvolvimento econômico. Trouxemos o Panamá, é o maior hub da América Latina. Dá para ver pelo gráfico que eles estão bastante eficientes em termos de destinos. Obviamente, estão numa posição geográfica nas Américas privilegiada. E olha essa curva de relação entre crescimento e PIB. Conectividade por $1 bilhão. Conectividade significa dinheiro. E a estratégia política tem que suportar isso. Portanto, quais são as vantagens de usar o aeroporto como indutor de desenvolvimento? Mais voos, mais horários, mais destinos, mais frequências, menores custos, melhores serviços, maior facilidade de indução para negócios, melhor oportunidade na cadeia de turismo-lazer, porque, como falei, a cadeia de turismo-lazer não anda sozinho, maior geração de receitas aeronáuticas, portanto, da produção, empregos e qualidade de vida para a população. Vamos lembrar que o nosso aeroporto ainda está prevista a construção da segunda pista, e nós acreditamos que essa região metropolitana tem potencial para pelo menos 40 milhões de passageiros no horizonte de mais 25 anos. O que nós precisamos fazer? Temos oportunidade de desenvolvimento. O maior desafio para o aeroporto internacional é se aproximar de Belo Horizonte. A percepção da distância ou a facilidade da acessibilidade talvez seja o maior desafio hoje. Nós precisamos desenvolver acessos rápidos, pistas expressas, ligação de transporte metropolitano de alta capacidade. Pode ser até uma pista expressa diária. Se você pensar que a Avenida Antônio Carlos foi projetada para uma velocidade média de 60 km por hora, ela desempenha 30 e transporta metade dos passageiros, tem 21 semáforos, você pensa assim, falta pouco de investimento para eu conseguir melhorar a percepção de facilidade de acesso. Se a gente pensar na MG 010 em frente à cidade administrativa, se acontecer um acidente e aquela via ficar interditada, a maioria dos senhores não consegue pegar o voo esse dia. Nós não temos o que a gente chama de alternativa de acesso rodoviário. Se a gente pensar no MOVE, que é exclusivo e hoje não atende carros que podem ter o destino especializado, a gente tem tecnologias para isso. Se você pensar no contorno norte, nós já perdemos clientes que fizeram contratos, viram nossa capacidade de escoamento de carga, se estabeleceriam em Betim. Fizemos todos os entendimentos dentro do TECA, da pista, as exclusividades, enfim, o que ele precisava. Aí pegamos o carro, saímos do aeroporto internacional, MG 010, aí o anel viário, aí precisamos pegar aquele acesso para Amazonas, para chegar em Betim. Quando ele viu o raio de curva da alça de acesso e um caminhão tendo que fazer ré para poder fazer a curva, ele nem foi a Betim, ele falou, desisto. Quem perdeu foi o aeroporto, região metropolitana, estado de Minas, a zona industrial. O contorno norte é um projeto que ele devia estar pronto há 30 anos. E ele pode ligar todas as rodovias da região metropolitana de uma forma muito simples e fácil. E o aeroporto pode ser beneficiado? Não. A região metropolitana pode passar a ter um acesso fácil ao aeroporto e suas condições de transporte de passageiros e cargas. Conquistas nesse último ano, 2017. 12 novos voos, sendo 2 internacionais, e em 2018, mais novos voos. Perdemos a American, mas a boa notícia é que provavelmente outra companhia já está pretendendo ocupar esse espaço. 46 destinos domésticos internacionais, mais destinos, maiores chegadas, enfim. O que nós temos de oportunidades? Integração regional de Minas Gerais, melhoria nas frequências e na capacidade para o interior do Brasil, atendimento à demanda futura de toda a região, temos capacidade para isso, e aumento da massa crítica de voos para alimentar voos internacionais. O que nós vamos fazer para viabilizar isso? Nós desenvolvemos um programa, um movimento chamado Decole Minas, tivemos a oportunidade de lançar no final do ano passado,
em que a gente quer buscar o envolvimento de empresas, associações, instituições, poder público, para discutir temas que possam viabilizar o desenvolvimento da região metropolitana. E temos várias temáticas que precisam ser discutidas. Uma delas, por exemplo, é a acessibilidade ao aeroporto. Recentemente, a Seminas, através do Lindolfo, e o Conselho de Mobilidade Urbana criou um movimento, o Confins Mais Perto, que trata da acessibilidade ao aeroporto. Convidaram o professor Paulo Rezende para ser presidente, está fazendo um trabalho belíssimo de estudo de integração, tanto de mobilidade urbana quanto de acesso rodoviário, para facilitar e melhorar o acesso do passageiro e da carga ao aeroporto. Tem outras temáticas, como eu falei, o turismo, a cultura. Nós temos um projeto de tentar desenvolver uma rodoviária para fazer o que eles chamam de flying bus, para eu trazer a conectividade aérea para a conectividade do montar rodoviário e poder acessar diretamente mais de 200 destinos, sem precisar diretamente do aeroporto para a região metropolitana, melhorando a facilidade de acesso, sem precisar passar necessariamente por Belo Horizonte. Nós estamos falando de conectividade, estamos falando de capacitação. Temos uma parceria com uma universidade para desenvolver um centro de estudo e capacitação da região. Temos que discutir a internacionalização de Belo Horizonte. Temos que discutir a vocação do equipamento aeroportuário de Pampulha. Enfim, eu acho que nós temos várias temáticas. A proposta da BH Airport é organizar e participar dessas temáticas de discussão, e esses são os parceiros que hoje fazem parte de alguns dos temas de discussão e que já nos apoiaram de forma irrestrita a discutir essas temáticas e propor soluções. É isso que eu tenho para falar um pouco, trazer números recentes e explicar um pouco de como o aeroporto e a sistemática da conectividade da malha aérea pode ajudar e beneficiar o desenvolvimento econômico e social da região. Quero agradecer mais uma vez a essa casa a oportunidade de falar e, principalmente, no seu espírito de desenvolvimento das pessoas. Não fazemos nada sem as pessoas, não fazemos nada sem pensar em todos. Obrigado mais uma vez. Essa questão do turismo, de negócios, o turismo também propriamente dito. A gente tem muita coisa para ver em Minas, mas tem algumas situações que, por exemplo, em 2015 nós fizemos aqui, promover em Belo Horizonte, o Congresso Mundial da Uniapac, que é a União Internacional das DCEs do mundo. E estava previsto 1.200 pessoas. E nós não tínhamos aqui em Belo Horizonte um local para abrigar 1.200 pessoas. Tivemos essa dificuldade. Então, quero aproveitar até o Lamac aqui para perguntar como é que está o centro de convenções. A gente tem algum projeto para isso aqui em Belo Horizonte? Um local? Microfone aqui, Paulo. Eu acho que isso é uma forma de induzir e promover o turismo de negócio, né, aqui em Belo Horizonte. Bom, obrigado, presidente. Muito boa tarde a todas, a todos. Parabenizar o Adriano pela apresentação. É uma apresentação instigante. Nós temos hoje um projeto do Centro de Convenções do município, né, numa área municipal, ali na Cristiano Machado, em frente ao Hotel Ouro Minas. Ali tem um problema judicial, que já foi feita uma licitação na administração anterior, tem um vencedor, mas tem uma questão referente à origem daquele imóvel que ainda impede que o vencedor do certame possa iniciar suas atividades. Então, é aquela coisa do tem, mas não está disponível no momento exato. Eu recebi, há poucos dias, o arquiteto Bernardo Farkas Vogel, que me apresentou já uma versão adiantada do projeto do Centro de Convenções lá na Pampulha, muito bem ao lado do prédio 12 Minas. Então, ali, ao que tudo indica, segundo ele, as questões de funding referentes à construção estão superadas, o projeto está com a aprovação muito adiantada na prefeitura. É um projeto muito bacana, que já totalmente privado, né, que possibilitará
também um equipamento muito robusto, muito interessante para a cidade. Então, nós temos essa perspectiva pública, licitada, mas ainda aguardando decisão judicial, e uma perspectiva privada que, ao que tudo indica, vai chegar antes da iniciativa pública. Eu acho que não é muita novidade, né? Mas Belo Horizonte precisa muito disso. Essas são as duas iniciativas mais avançadas que estão em curso nesse momento. Tem apoio, então, da Prefeitura, da administração atual? Claro, Ótimo, lógico, ótimo. lógico. Alguém quer fazer uma pergunta? Queria abrir? João Carlos? Espera, tem ali. João, só um minutinho. Obrigado, Paulo. Parabéns aí pela sua apresentação, como sempre, com toda a competência que você tem da sua equipe. Roberto Fagundes. Né? Obrigado. Se apresenta aí, Roberto, por favor. Roberto Fagundes, presidente da Federação dos Convention Vista Bureau de Minas Gerais. Mas o que eu queria colocar, e eu notei que aí na apresentação também houve umas pequenas escorregadelas, e chamar a atenção, se me permitem essa liberdade de todos aqui presentes, que a gente tem visto muito, inclusive quando eu cheguei aqui hoje, de que as pessoas chamam esse projeto de aeroporto de Confins. Eu pediria a todos para prestar muita atenção que, na apresentação que foi feita, destacou-se bastante que é Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Contar a vocês uma rápida história. Eu, voltando agora de Recife, num voo, a pessoa de bordo fazendo a apresentação e falou nesse voo com destino ao aeroporto de Confins. Assim que eu tive a oportunidade, eu fui até ela e comentei que nós não usamos mais essa terminologia, que a terminologia que nós usamos agora é Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, porque o destino do voo e da grande maioria dos passageiros é a cidade de Belo Horizonte, é a capital do estado. E, realmente, ao final, quando nós estávamos descendo já, a aeromoça chamou a atenção e falou da maneira correta, eu até a parabenizei a saída. Então, eu pediria a todos para que lembrem desse detalhe. O aeroporto é o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins, não é o aeroporto de Confins. É lógico que Confins é muito mais fácil falar, porque é uma palavra menor, mas vamos usar essa metodologia, porque isso nós estamos valorizando a capital do estado, nós estamos valorizando o trabalho do Aeroporto Internacional e estamos valorizando, mais do que tudo, o estado. Paulo, parabéns pelo seu trabalho. Estamos juntos. Obrigado. Obrigado, Roberto. João Carlos? João Carlos, acho que quer fazer um convite aqui para o Adriano, uma entrevista, não é isso? Boa tarde a todos e a todas. Parabéns, Adriano. Obrigado. E tenho a sorte também de poder colaborar no Conselho. Tomei posse na outra semana e já o convidei para o meu programa de televisão na BH News, que está também no YouTube, que é um talk show Economia e Negócios, Tecnologia, Inovação e Turismo Business. Então, nós não podemos deixar que este assunto tão importante fique só entre nós. Vamos também divulgar no mundo, porque hoje a BH News está no mundo, porque nós estamos ao vivo, é uma novidade também. Poucas televisões estão ao vivo no YouTube. É só entrar BH News ou João Carlos Amaral. Entrevista, que ninguém dá mais entrevista local, não, hein? Se queres conquistar o mundo, volta-te para a tua aldeia. Mas ele tem que ter o espelhão da internet julgando para o mundo. E eu queria, então, fazer agora esse convite, né, oficial para você, diante do que nós ouvimos aqui. Eu já tinha ouvido, mas a gente que é jornalista tem sempre um momento, não é, de sair na frente. E tem que olhar sempre em torno para tomar a decisão. Então, fica o convite. Eu gravo sempre às quintas-feiras, às 15h30. O voo não atrasa, nós vamos para o ar na hora certinha. Tá bom? Feito o Obrigado, convite. agradeço e, de antemão, já aceito aí a oportunidade da gente fazer esse bate-papo ao vivo. Ok, e eu ligo para você depois, porque, como é empreendedor, eu vou de ponta a ponta. Eu sou o produtor, o do comercial, o entrevistador, o pauteiro, entendeu? E tudo por aí afora. Muito obrigado, Adriano, e parabéns. Muito esclarecedora essa sua posição e os números que você apresentou. Parabéns ao Sérgio pela escolha do Adriano, não é, para a tarde de hoje. Vamos aplaudir, não é? Muito bom. Mais alguma pergunta? Ali, ó. Tem uma ali, ó, aqui no meio. Ali, Denise, no meio ali. Depois passa por... Aeroporto de São Paulo, viu, Roberto? É aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O aeroporto do Rio de Janeiro é aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. E o aeroporto nosso é aeroporto de Belo Horizonte, em Confins. Ou de Confins, assim, em Belo Horizonte. Muito fácil. A cabeça ficou para cima do pescoço, né? É isso mesmo. Tá bom? Isso aí. Só aproveitar e pedir desculpa, viu? Porque eu te chamei de Paulo. Ele Falha lembrou- nossa. Me lembrou seu desculpe, tio, Adriano. né? Lembrou seu tio. Adriano, boa tarde.
Boa tarde. Vitório Semionato. Você abordou muito bem, de forma bastante ampla, institucional, com muito enfoque em passageiros. Eu gostaria de um breve comentário a respeito de política de cargas. Nós temos em Minas alguns polos regionais importantes, por exemplo, a indústria eletroeletrônica no sul de Minas, não é? Temos Varginha também, que é um aeroporto representativo, e Montes Claros, né? E Juiz de Fora, logicamente, Uberlândia já tem um certo movimento de passageiros, correto? Mas a parte de cargas também, principalmente com esse fluxo internacional, eu acredito que Minas teria espaço para isso, porque a informação que nós temos é que existe muita fuga para Guarulhos, principalmente do sul de Minas. Como é que vocês estão trabalhando essa parte? Obrigado pela pergunta. O tema carga eu não trouxe aqui, até porque ele é bastante especializado. Mas, de fato, 5% dos importadores mineiros a um raio de 250 quilômetros do aeroporto usam o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. 95% usam como porta de entrada a Viracopos e Guarulhos. E por um motivo muito simples, a quantidade de voos existentes no terminal São Paulo. A maior parte do frete aéreo é feito na barriga dos aviões de passageiros. Nós temos hoje 5 voos diários, são 5 pousos e 5 decolagens, né? 10 movimentos diários. Esses 5 voos diários, eles têm uma certa capacidade de oferta de frete internacional, mas muito reduzida. O que nós estamos buscando fazer para resolver esse problema é conhecer esses importadores mineiros, que têm uma demanda relevante. Nós estimamos em 60 toneladas por dia de equipamentos que vêm de Viracopos e Guarulhos para a região metropolitana de Belo Horizonte, organizar essa carga e passar a convencer as empresas de frete cargueiro a ter um voo direto em Belo Horizonte. Ele seria muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais barato e muito mais eficiente. O problema é que, se você contratar isso de maneira fragmentada, o custo é maior. E a logística é muito eficiente. Ou eles vão aonde é mais barato. E, infelizmente, uma contratação direta de um único importador acaba sendo mais caro, porque as empresas de freight forward internacionais cobram mais caro. Então, nós estamos desenvolvendo agora uma área de inteligência de mercado para reunir os importadores, tentar organizar essa carga, junto, inclusive, com os EADs, para que a gente passe a contratar esse frete de maneira conjunta, viabilizando um voo direto cargueiro. A gente acredita que é possível. Os voos cargueiros são difíceis de serem viabilizados, porque eles têm uma alta capacidade, em torno de 100 toneladas por voo. Se você tem 3 ou 2 destinos, frequências semanais, você está falando de 200 a 500 toneladas. Então, é muita carga, precisa ser bem organizado. Mas a gente encontra, sim, há espaço para essa organização, e vai depender da eficiência dessa cadeia logística fim a fim. A carga doméstica ela já é bem atendida, porque a carga aérea vem em barriga de avião, e com o nível de conectividade que nós temos hoje, a oferta é bastante razoável. Mais uma aqui. Ricardo. Obrigado, Adriano. Nós estivemos lá pessoalmente com o Adriano. Desnecessário te parabenizar pela brilhante apresentação para nós, mas dizer que o meu setor é o setor de saúde e educação. Eu até hoje vi aqui o ex-secretário Ataíde, com muita alegria que eu ouvi, porque ele é o homem que mais trabalhou aí pela promoção do aeroporto, né? É um homem com um grau de compreensão e inteligência absolutamente ímpar dentro desse processo, e vital para que a gente consiga coordenar os esforços, que são múltiplos e que dependem de diversos setores, porque nós temos que fazer isso aí cantando em coral, para fazer crescer o aeroporto. Só para dizer que nós temos um projeto de construção de uma cidade médica ao longo do aeroporto, que serve a população de Belo Horizonte. Belo Horizonte passa por dificuldades significativas no setor de saúde, com uma obsolescência dos nossos hospitais bastante significativa, uma crise na saúde que tem gerado um desinvestimento que coloca o estado do nosso parque hospitalar em situação crítica. E o nosso grande projeto é fazer uma cidade médica ao lado do aeroporto, com foco no turismo de saúde. Nós temos hoje contrato com pacientes no Canadá que vêm aqui para fazer cirurgia de catarata e outras cirurgias, mas queremos estender isso também para a medicina geral. E esse projeto avançou muito ainda quando da época do outro governo, e nós chegamos a ter contratos assinados, formalizados,
para a construção de hospitais ali na região, superior a 100 milhões de dólares, contratos assinados, mas que dependiam da construção do Rodoanel, que foi anunciado, foi licitado e depois cancelado. Uma grande empresa multinacional que produz insumos, né, na área de saúde. Tem outra indústria, grande indústria nacional também, que está em São Paulo, que teve interesse de vir para cá, mas esses projetos todos estão nessa dependência da construção do Rodoanel. Então, só para dizer que, e mais recentemente, nós construímos lá, nós estamos lançando, nesse momento, acreditando no sucesso do aeroporto, um prédio novo para lançamento de atendimento clínico, com 115 consultórios médicos atendendo a região e tentando servir ao aeroporto, servir àquela região, que é desassistida do ponto de vista médico também. Temos a Faculdade de Medicina, construímos outra faculdade em Lagoa Santa e temos feito vários outros investimentos. Mas a nossa dependência realmente construir acesso, porque mesmo para a população de Belo Horizonte ter acesso àquela região, passando só por aquela via, e isso aí é insuficiente. Portanto, estamos com você, inclusive também para oferecer cursos técnicos, que é outra coisa que discutimos com o Adriano, para a formação de pessoal especializado. Bom, Adriano, parabéns. Segunda vez que eu ouço sua explanação. Obrigado. Parabéns por ter conduzido, né, estimulado essa reflexão. Isso, Paulo Coimbra. Se apresenta primeiro, Paulo. Bom, Paulo Coimbra, sou professor do FMG de Direito e advogado. Minha pergunta também vem no mesmo sentido do Dr. Ricardo Guimarães, no mesmo sentido de sua observação. O aeroporto como indutor de desenvolvimento, né? Nós temos aí, nos aeroportos das grandes capitais do mundo, um transporte integrado até o aeroporto. Vi aqui, né, alguns planos, mas não vi nenhuma menção a respeito a um eventual projeto de um metrô, de uma melhoria mais definitiva e contundente no transporte para o aeroporto. E existe alguma conversa, existem alguns estudos, esses estudos feitos pelo Gernes Oliveira, pode dar alguma luz? Qual seria a capacidade do aeroporto necessária para justificar um investimento em infraestrutura? Estamos com saudades, né, de investimento em infraestrutura no nosso país, infelizmente. Paulo, né? Paulo Coimbra. Paulo, isso. Professor Paulo, definitivamente a questão da acessibilidade ao aeroporto é um tema central. Como eu falei, já existe um conselho na Minas que está tratando desse assunto através do professor Paulo Rezende. As maneiras de conexão, eu entendo que devam ser diversas. Temos que pensar não só no acesso rodoviário, veículos particulares, os veículos compartilhados, os táxis, os ônibus expressos, os ônibus com acesso às faixas exclusivas, as faixas expressas e os veículos de transporte em massa, como os sobretrilhos. Se você listar, você vai encontrar pelo menos 7 ou 8 modais de transporte rodoviário e de trilhos capazes de atender essa demanda. Essa demanda hoje do aeroporto, para você ter uma ideia, nós temos 40 mil passageiros dia, em média. Se você somar a comunidade aeroportuária, mais 7 civil de Belo Horizonte, vamos colocar metade, 3.500 a 4.000 passageiros. Então, nós estamos falando de 50 mil passageiros dia. 50 mil passageiros dias que deveriam usar um transporte, por exemplo, de trilho, você vai falar de uma penetração de 20% a 30%, você não chega a 20 mil passageiros dia. 20 mil passageiros dia é uma demanda, hoje, insuficiente até para um VLT. Porém, se você pensar na Estação Vilarinho, chegar até a cidade administrativa, onde você tem mais de 100 mil pessoas dia, a ligação dali para frente poderia ser feita de outro modal. O que eu entendo é que não existe uma solução. Existem várias soluções de transporte modais que deveriam ser pensadas de forma integrada, desde questões simples, como sistemas inteligentes de tráfego, por exemplo, semaforização sincronizada na Avenida Antônio Carlos, que é um investimento absolutamente pequeno e que você consegue grande eficiência. Uma faixa exclusiva de maneira integrada aos vários modais. Eu acredito que esses estudos que estão sendo feitos, nós mesmos, BH Airport já contratou 2 estudos, um de acessibilidade rodoviária para entender melhor a posição do contorno norte e o contorno sul, e outro de mobilidade urbana na cidade de Belo Horizonte, com que a gente chama de quick wins, né? Pequenos investimentos com grande impacto, que vão dar luz e vão colaborar
ao movimento da AC Minas para trazer soluções de transporte. Mas eu acredito numa solução combinada. E no momento certo, vocês viram, São Paulo inaugurou recentemente a ligação metroviária pela CPTM ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Deverá entrar em operação ano que vem através da linha 17, também operada pelo Grupo CCR em Congonhas, e foi inaugurada há 3 meses atrás a estação aeroporto em Salvador. E Rio de Janeiro, no Galeão, no Santos Dumont, através do VLT. Então, você conta nos dedos e no ano. Todos aconteceram a partir de 2017. Até 2017, o Brasil não tinha conexão sob trilhos em aeroportos. Todos aconteceram de 2017 para cá. Portanto, eu entendo que é um planejamento que deve ser feito, mas ele é complexo e deve combinar várias soluções. Alternativamente, complementarmente, quero dizer, a solução do transporte sob trilhos, por exemplo, a inclusão de uma rodoviária junto ao terminal de passageiros. Não existe no Brasil nenhum aeroporto, nenhum terminal de passageiros com uma rodoviária integrada. Então, esse conceito Fly and Bus pode, em parte, suprir a sua pergunta, principalmente em Minas Gerais, que tem uma característica de dispersão de pequenas cidades, o que o ônibus tem um papel muito relevante. Então, sendo pragmático, eu acho que está faltando... todo mundo tem muitos bons projetos, está faltando combinar e integrar essas soluções de maneira adequada e, efetivamente, chamar a iniciativa privada para resolver, porque o poder público está com seus limites financeiros esgotados. Bom, nós vamos ter que encerrar, ultrapassamos um pouquinho. Eu acho que eu me cedi no início lá. Mas antes, agradecendo ao Adriano, eu queria passar às suas mãos o nosso balanço de 2017, para você conhecer um pouquinho mais das nossas ações e atividades. Obrigado. E, principalmente, esse livro que se chama A Vocação do Líder Empresarial, uma reflexão, que foi construído pelo Conselho Pontifício de Justiça e Paz do Vaticano, juntamente com a Universidade de São Tomás, que possa ser uma inspiração para você na condução dos negócios. A DCE, junto ao Sistema FIENG e SESI, Minas Gerais, agradece a presença de todos e deseja uma boa tarde.